Gente, se você sofre com osteoporose, a gente tem um papo muito sério com você. Na verdade, hoje é o Dr. Hassan que vai falar pra gente sobre esse assunto. Olá, boa tarde a todos, boa tarde Andréia, tudo bem com vocês aí? Bom, vamos conversar hoje então sobre osteoporose. O que é a osteoporose? Bom, a osteoporose é uma doença muito frequente, é uma doença perigosa e ela ocorre mais nas mulheres do que nos homens, mas também dá nos homens. E o que é a osteoporose? A osteoporose, de uma maneira bem simplificada, é os nossos ossos do corpo inteiro ficam todos furadinhos por dentro. Nós perdemos o cimento ósseo. Então, o osso furadinho fica um osso mais leve e, consequentemente, um osso muito frágil. Eu tenho pacientes, por exemplo, que fraturaram, esmagaram os ossos da coluna depois de um episódio de pneumonia. Ficaram com muita tosse durante 1 ou 2 semanas e aquela tosse, aquela pressão da tosse, esmagou e fraturou várias vértebras da coluna. Infelizmente, a gente tem vários pacientes que caem um tombinho besta, dentro do banheiro, na garagem, em casa mesmo, no tapete que tropeça. Isso é muito comum nos pacientes de mais idade. E um tombinho simples acabam quebrando, principalmente punho ou quadril. E para te ver como essa doença ela é tão perigosa, essas fraturas são tão perigosas, 30% desses pacientes que quebram o quadril, que fraturam o quadril por causa da osteoporose, acabam morrendo no primeiro ano. 30%. Então é uma doença que inicialmente não dá sintoma nenhum, não dá dor, né? Ela só começa a dar dor quando os ossos começam a trincar, ou seja, a osteoporose já está bem avançada, já teve algum trauma, já teve alguma coisa que trincou esse osso por algum motivo. Eu tenho pacientes que quebraram a costela só de se encostar no balcão para pegar um negócio assim, e aquela encostada trincou. Ficaram meses com aquela dor insuportável, que é bem característico da fratura de costela. Então, tu vê como é uma doença que ela dá bastante sintomas depois, quando está muito tardia, e é muito perigosa, porque ela mata muito, né? 30% de morte em fratura de quadril é algo muito importante. Então, assim, a todas as mulheres que já estão na menopausa, ou seja, que pararam já de menstruar por pelo menos 6 meses, deveriam fazer esse exame anualmente. Ou seja, a grande maioria das mulheres acima dos 50 anos deveria estar fazendo este exame, que é a densitometria óssea, todos os anos. Até mesmo com menos de 50 deve fazer, se tu tem esses fatores de risco, sim, tu deveria fazer também, né? Quanto mais idade tem a paciente, 60, 65, maior é o risco, principalmente mulheres acima de 65. Nos homens, a osteoporose ela dá mais grave, ela é mais agressiva, mas ela dá mais tarde. Então, a grande maioria dos nossos pacientes com osteoporose hoje gira em torno dos 65 anos. A grande maioria dos homens, 75. Então, os homens também têm que começar. Então, assim, os homens normalmente, acima dos 65 anos, já é interessante começar a fazer esse exame anualmente. E as mulheres na menopausa, em torno dos seus 50, por ali, já começar a fazer isso também, tá? Então, tem alguns tipos de medicações que a gente usa, que são comprimidos. Os comprimidos, eles funcionam bem para osteoporose, porém são muito lerdos, são muito lentos. Tem alguns que duram 10 anos para reverter isso daí. Então, às vezes, tu pega uma paciente bem grave, com alto risco de queda, tu não pode usar um medicamento desses de jeito nenhum. Então, a gente acaba usando mais hoje ou injetável, né, que é uma injeção, principalmente para pacientes que têm problema renal, né, ou um soro. Um sorinho que a gente faz na veia, né, passa esse sorinho vai grudar no teu corpo inteiro, na parte interna dos teus ossos, e em 3 dias, apenas 3 dias, esse soro bloqueia a saída desse cimento ósseo. Claro, a gente avalia, cada caso é um caso, mas então assim, osteoporose é uma doença grave, é fácil de fazer o diagnóstico e tem um tratamento que cura, né? Infelizmente, muitos pacientes vêm com osteoporose grave, não fazem o tratamento porque eles não entendem que a osteoporose, apesar de ser uma doença que mata muito, ela não dá sintomas. Às vezes o paciente vê que, nossa, mas como é que eu tenho essa doença e eu não sinto nada? Ou então o contrário, às vezes eles têm uma dor por uma artrose, por algum outro problema,
Diz, ó, a senhora tem osteoporose, vai ter que tomar o soro. Aí a dor vai sumir? Não, a dor não vai sumir, porque a dor é da outra doença. Nós temos que tratar a outra doença além da osteoporose. Então, assim, existe um bom tratamento, dá para curar e não podemos perder tempo. Osteoporose é uma doença perigosa. Eu quero deixar essa mensagem para vocês hoje. Um grande abraço aí, boa tarde a todos. Isso aí, gente, doutor.